A partir daqui, a gente começa a análise da 36ª questão, onde o enunciado diz: a isomeria catalítica de parafinas de cadeia não ramificada, quer dizer, normal, produzindo seus isômeros ramificados, é um processo importante na indústria petroquímica. A uma determinada temperatura e pressão, na presença de um catalisador, o equilíbrio, ele me dá o equilíbrio que a gente vai analisar depois, é atingido após certo tempo, sendo a constante de equilíbrio, lembra do Kc, igual a 2,5. Continua o enunciado. Nesse processo, partindo-se exclusivamente de 70 gramas de N-butano, esse cara aqui, ao se atingir a situação de equilíbrio, X gramas de N-butano terão sido convertidos em isobutano. E aí vem a pergunta: o valor de X é... E aí vem as alternativas que a gente vai ter que fazer toda a elaboração do raciocínio para chegar nela. Bem, antes de chamar o nosso apoio, né? Duas coisas têm que ficar bem claras. Quando ele fala em isomerização, é porque esses dois compostos aqui, lembra de isômeros, né? Isomeria em química orgânica, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Ou seja, a quantidade de carbonos aqui, 4, é igual aqui, ó, 2, 1, 3 e 1, 4. A quantidade de hidrogênio, 3 e 4, 7, 3, 10, é igual daqui, ó, 6 com 1, 7 com 3, 10. Então, C4H10, C4H10. Só que aqui, esse carbono é primário, só está ligado a esse. Esse são secundários, estão ligados esse a 2 e esse a 2. E esse também é primário. Uma cadeia que só apresenta carbono primário e secundário é chamada de cadeia não ramificada ou normal. A isomerização é o processo, tá, que transforma o N-butano de cadeia normal em isobutano ou metilpropano, tanto faz, que é chamado vulgarmente de isobutano. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, que se os carinhas aqui, tanto o N-butano quanto o isobutano, são isômeros de cadeia, porque aqui é normal e aqui é ramificada, lembra que o que dá nome à isomeria é justamente a diferença entre compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, o grande lance aqui, C4H10, C4H10. Se cada carbono vale 12, C4 vai valer 48, 4 vezes 12. Se cada hidrogênio vale 1 grama, H10 vai valer 10, 48 com 10, 58 gramas. Então, nota que tanto o N-butano quanto o isobutano apresentam a mesma massa molar, 58 gramas. Só para deixar claro para você. E a segunda coisa é que o carinha aqui, ele me dá o Kc, que é igual a 2,5. E aí a gente tem que lembrar que para cálculo da constante de equilíbrio Kc, eu faço produto, concentração molar dos produtos sobre a concentração molar dos reagentes, ou concentração em quantidade de matéria, como queiram, tá? Então, são duas coisas fundamentais para a gente usar no nosso raciocínio. Não adianta eu chegar aqui, colocar a fórmula e fazer, você sabe que esse não é nosso papo. Nosso papo é chamar você para briga. Vai brigar? Vamos brigar junto. O que der para você também dá para mim. Então, agora, já que eu já toquei nos dois pontos, primeiro, isômeros apresentam a mesma massa molar. Mol. A massa molar, gramas por mol, 58 gramas por mol, 58 gramas por mol, porque apresentam a mesma fórmula molecular. São isômeros de cadeia, tanto o butano, N-butano, quanto o isobutano ou metilpropano. Tanto faz. E aí, agora sim,
Eu vou chamar o nosso apoio para a gente poder ainda dar algumas dicas, lembretes, e depois começar a resolução do problema. Só um minuto, a gente já volta. Bem, tudo que interessa para a gente está aí. Aqui são dicas e aqui sim a gente analisa, tá vendo? Ó, resolução, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Primeira coisa que a gente falou em KC, e eu falei que era a relação entre a concentração molar do produto sobre a concentração molar do reagente. Então vai ser a concentração molar do isobutano sobre a concentração molar do reagente, que é o N-butano. E aí, para lembrar, eu coloquei aqui concentração molar ou em quantidade de matéria, que por definição é a quantidade de mol sobre volume em litros. Só que a gente lembra que para calcular a quantidade de mols, basta pegar a massa dada e dividir por mol. Acabou. Porém, quando eu olho para o enunciado, o enunciado me dá massa. Ele não me dá número de mols. Eu posso até calcular se eu quiser, mas não é interessante para mim, já que eu quero entrar em constante de equilíbrio. Então é interessante, quando necessário for, eu usar a fórmula geral de molaridade, onde eu pego massa sobre mol, que é o N, e substituo aqui, ó. No lugar do N, eu vou botar massa sobre mol, tá vendo? Sobre volume. Então, como eu vou multiplicar pelo inverso de V, eu vou ter 1 sobre V. Na realidade, a fórmula geral de concentração molar, que a gente está cansado de ver, é a massa do soluto, dividido pelo mol do soluto vezes o volume da solução em litros. Então, que fique claro isso. Segunda coisa, foi o que eu já falei, ó, N-butano, não se liga nas cores não, tá? Eu boto só para... N-butano e isobutano são isômeros, mesma fórmula molecular. Então eu boto logo, apresenta a mesma massa molar, 48 com 10, 58. Então, o número de mol de N-butano vai ser N igual a 70 sobre mol. Ponto final. Ah, professor, mas você já sabe o mol. Legal, só que depois eu vou simplificar tudo. E você vai ver. Então, dado as dicas, discutido tudo que tem que ser discutido, agora sim a gente vai entrar na nossa resolução. E a primeira coisa a fazer, ó, cálculo do número de mols no equilíbrio. E aí eu paro de novo e abro um novo parênteses. Lembra que os dois exercícios anteriores, o enunciado me dava diretamente a quantidade, a concentração molar no equilíbrio. Então, bastava eu pegar a fórmula de KC e usar. Ou então ele me dá o número o valor de KC e a concentração do produto ou do reagente. E pede no equilíbrio. E pede a outra concentração. O que interessa é que sempre que ele me der concentrações molares no equilíbrio, eu uso direto na fórmula. O que não é o caso aqui. Ele só diz para mim aqui que ele parte, ó, inicialmente 70 gramas do reagente e ao atingir o equilíbrio, X gramas do N-butano, que é o reagente, ele não sabe quanto, se transforma, se converte em isobutano, no equilíbrio. Então, a partir dessa parte do enunciado, eu começo o meu raciocínio. Toda vez que o cara não me der a concentração molar no equilíbrio, eu vou agir dessa maneira. Esse vai ser o meu raciocínio. É assim que a gente vai desenrolar, desenvolver, elaborar o raciocínio da questão. Então, de novo, o carinha não me deu a concentração molar no equilíbrio. Então, a gente vai avaliar. Primeiro, no início da reação, eu só tenho reagente. O produto ainda nem foi formado. Por isso, ó, botei N-butano e isobutano. No início, eu tenho número de mols, tá vendo? Ó, aquele papo lá embaixo. Estou colocando em termos de número de mols.
70 gramas sobre o mol do N-butano. E isobutano? Não apareceu nada ainda, está no início. A reação começa a se processar, aí o cara fala que X mol, ou X gramas, que eu estou transformando aqui em quantidade de mol, já que eu tenho que trabalhar com molaridade. Então eu estou aqui, ó, tá? Eu estou aqui, quantidade, eu estou trabalhando com quantidade de mol. Depois a gente vai transformar quando for necessário. Então eu sei que uma porcentagem da massa inicial, no decorrer, ela se transformou no produto. Então eu tenho uma quantidade de mol, X sobre mol, né? Número de mols do reagente, se transformando, produzindo, tá? O isobutano. Então eu coloquei aqui, ó, essa parte X sobre mol, essa quantidade de mol, foi consumido, porque é do reagente. O reagente vai sendo consumido e o produto vai sendo formado. À medida que a reação se processa, eu tenho uma quantidade de mol sendo consumida do reagente e uma mesma quantidade de mol sendo produzida do isobutano, do produto. E agora vem o nosso desfecho, vem o gran finale. No equilíbrio, lembra que eu parti de 70? Lembra que foi consumido X? Por isso que eu falei, ó, mol e mol não vou nem pegar, tá vendo? Isso tudo aqui depois a gente vai jogar pro alto. Eu parti de 70 e foi consumido X para produzir X. O que foi produzido, eu não vou fazer nada, eu vou repetir. Se produziu 100 gramas, vai ficar 100 gramas no meu equilíbrio. Se foram produzidos, vamos botar 100 gramas por mol, eu vou ter 100 gramas por mol no equilíbrio. Isso falando do produto. Agora o cara aqui não. Ele partiu de 70, mas só foram consumidos X. Então, no equilíbrio, eu tenho os 70 menos o X que foi consumido. Se foi consumido é porque voou, vazou. Então, eu vou ter 70 menos X sobre mol, que é a quantidade de mol que sobrou do meu reagente. Lembrando que quando a gente calcula Kc, no equilíbrio, a concentração molar vai ser do que existe. Se eu falo que X sobre mol foi consumido, é porque vazou reagente. Então você vai pegar a parte inicial e tirar o que vazou. Então você vai ter 70 menos X que foi consumido. Acabou. Então repara que no meu equilíbrio agora, N-butano eu tenho 70 menos X sobre mol. Isobutano continua X sobre mol, é o que foi produzido. Primeira etapa, então, é a análise dessa tabela, que a partir do início eu chego no equilíbrio. Lembra que eu estou calculando em termos de número de mol. X sobre massa sobre mol, está aqui. Segunda etapa, concentração molar para um frasco de V-litros. Agora sim eu vou transformar, ó, na concentração molar. Tá vendo? Aqui. Então eu tenho que molaridade é igual a massa. Isobutano primeiro, que é o produto. Qual é a massa? X. Lembra que X sobre mol está aqui. É o Nzinho. Então a minha massa é X. Sobre, tá vendo aqui? Mol vezes volume, mol vezes volume. Acabou. Já para o N-butano, olha aqui a massa qual é, ó. Então a molaridade vai ser massa 70 menos X sobre, aqui, mol vezes volume, igualzinho. Então esta é a representação da concentração molar do isobutano. Está vendo o colchete? Está representando a concentração molar do isobutano. Está vendo o colchete? Concentração molar do N-butano. E esta é a representação da concentração molar, lembra da fórmula, massa sobre mol vezes volume, do N-butano.
Terceira e última etapa é substituir isso aqui na forma de Kc. E aí eu volto lá no início, quando a gente falou. Como o cara fala que a constante de equilíbrio é de 2,5, primeiro vamos ver. Kc, constante de equilíbrio, é igual a concentração... Desculpe, deixa eu tomar uma água aqui que a voz está sumindo. Kc é igual à concentração molar de isobutano, depois eu vou substituir por isso, sobre concentração molar de N-butano, depois eu vou substituir por isso. Está aqui, ó. Kc, então, ó, quem é a concentração? O que representa a concentração molar do isobutano? X sobre mol vezes volume. Está aqui, tá vendo? Ó? X sobre mol vezes volume. O que representa a concentração molar do reagente, que é o N-butano? 70 menos X sobre mol vezes volume. 70 menos X sobre mol vezes volume. Agora, olha que legal. Isso aqui vai dividir isso, não tem como. Tá? O que me interessa? Quer dizer, vai simplificar, né? Dividir não, simplificar. Porque você vai pegar isso vezes o inverso disso. Então, isso simplifica com isso. E por que eu posso simplificar? Aí entra lá no nosso papo de isomeria. Lembra que o mol, ele é igual porque eu tenho isômeros? Esse é o grande detalhe dessa questão. E é por esse detalhe que essa questão teve um nível de acerto baixíssimo. O percentual de acerto foi baixíssimo, devido a isso aqui, ó, olha aqui. Ninguém se ligou que os caras eram isômeros. Isomerização. Então, se eu tenho mol igual a mol, lembra 58? Se eu falo que eu peguei um frasco de V volume, esse V multiplicado aqui é o mesmo que multiplica aqui. Se o meu frasco tiver 1 litro, aqui é 1, aqui é 1. Então, 58 vezes 1, 58. 58 vezes 1, 58. Se o frasco for de 10 litros, 58 sobre 10, 580. 58 sobre 10, 580. Ou seja, o produto mol por volume vai ser igual. Já que os dois, a reação se processa dentro de um frasco com o mesmo volume. E como os carinhas são isômeros, a massa molar é a mesma. Então, simplificando, eu tenho que Kc fica X sobre 70 menos X. Lembra que eu peguei isso e multipliquei pelo inverso disso. Então, isso simplifica com isso. Pego isso aqui, agora eu vou substituir. No lugar de Kc, 2,5. Lembra o valor de Kc aqui? X sobre 70 menos X. Pego o 70 menos X, vai para lá. Aqui, dividindo lá, vai multiplicar. Está aqui, igual a X. Isso vezes 70 dá 175. Isso vezes menos X dá menos 2,5X, igual a X. 175 igual, pego menos X, passar para lá, 3,5X. X igual a 175 sobre 3,5. 50 gramas. Lembra que massa, eu só fiquei com massa. Então, eu venho aqui, a minha resposta é a letra E. Então, repara que quando a gente fala em constante de equilíbrio, a coisa começa a pegar. Equilíbrio químico e estequiometria são as duas matérias que mais erros têm em prova de vestibular. E aí eu coloco junto o Enem. Cuidado, gente boa, com detalhe. Esse detalhe aqui, desse produto mol sobre volume, e por isso que você simplificou, é o fundamental para você chegar na resposta. Acabou. Então, repara que a questão não é tão difícil, basta você usar a fórmula, mas, porém, todavia, você tem que usar os seus conhecimentos de química orgânica para isomeria. E é isso aqui, ó.
a parte mais importante do teu raciocínio, da tua resolução para poder chegar na massa final. Mas viram que o resto, essa análise ela é fundamental, e a gente vai repetir isso no decorrer de todos os exercícios, tá? Claro que exijam essa análise em equilíbrio químico. Toda vez que não for dada a concentração molar no equilíbrio. Deu aplicação direta dessa forma. Ponto. Valeu, gente boa. Para eu não me estender mais, porque a questão já é grande, a gente aumentou mais ainda com a explicação. Até a próxima. Grande abraço.